Depois de 10 anos tomando anabolizante, eu resolvi vir aqui abrir para vocês o que foi que aconteceu com o meu corpo depois desse período, explicar para vocês o motivo pelo qual eu parei de tomar anabolizante, né? Por que eu resolvi parar de tomar minha bombinha ali. E aí você deve estar se perguntando, pô, Nascimento, mas quem é você para poder falar de anabolizante? Tá, então eu sou um ex-atleta de fisiculturismo aqui atrás, meu último campeonato, Mister Olímpia 2018, treinado pelo Renato Cariani, Júlio Balestrin, toda essa galera. Eu não quero falar muito disso, eu faço um outro vídeo falando disso, mas é só para trazer um contexto que eu já vivo nisso há muito tempo, tá? Eu já tô dentro do esporte desde 2014. Então eu vivo hoje como um atleta, mas sem um anabolizante. E esse vídeo aqui hoje é para você que de repente faz uso aí de anabolizante ou tá pensando em fazer a utilização do anabolizante de forma recreativa ou porque virou moda, porque hoje, cara, tem muita coisa na internet aí sendo disseminada da forma errada. Eu acho que todo mundo hoje resolveu ser um atleta, né? E tomar ali a sua Deposteron, a sua Durateston. Tem gente, pô, e eu conheço, tem pessoas de 15, 16, 17 anos de idade tomando trembolona. E a ideia aqui é trazer um pouco de consciência para vocês antes de vocês se entrarem, de vocês entrarem nessa furada, né? E por que eu tô falando isso? Porque na época que eu comecei a tomar anabolizante, eu comecei porque eu tinha na minha cabeça que eu queria ser um atleta de fisiculturismo. E aí eu tô falando para vocês que isso foi 2014. Não existia esse hype que tem hoje, não tinha a internet do jeito que ela é hoje. Para vocês terem uma ideia, não existia nem stories do Instagram. E qual que era a sacada? A gente fazia porque gostava mesmo, turma. Hoje, claro, tem muita informação, tem médico, tem acompanhamento e tudo mais, mas isso não deixa de fazer com que você não vá ter um dano colateral do uso do anabolizante. Aí o que eu resolvi fazer? Eu peguei um papel aqui e eu anotei algumas coisas que aconteceu comigo para eu não perder o fio da meada aqui e trazer para vocês com relação ao anabolizante. Primeiro, só para contextualizar, cara, eu resolvi parar de tomar anabolizante porque eu tenho o intuito de engravidar minha esposa. Então a gente tem o objetivo de ter um filho esse ano. Então eu já fiz a pausa do uso de hormônio desde 2023, 2023 ali para 2024, mais ou menos. Eu já tirei o anabolizante completamente da minha vida, da minha rotina. Hoje eu treino 100% natural e a ideia é continuar assim até que de repente eu precise ou algo do tipo. Então, por eu pensar em parar de usar porque eu queria engravidar minha esposa, eu comecei a ir atrás de alguns médicos para entender qual que seria o que aconteceria com o meu corpo, tá? E a primeira coisa que eu entendi foi que, e que você pode entender para ficar melhor, é que toda vez que você fazer a utilização de um hormônio, você vai parar com a produção natural do teu hormônio. Então, durante 10 anos, eu usei anabolizante de uma forma que não era para ser usada, tá, turma? Eu não tô falando que tá certo ou errado, mas eu usei da forma errada. Eu não tinha acompanhamento médico, eu simplesmente comprava de forma underground mesmo, era tipo, meu, na esquina tinha um cara, tem um contato aqui, compra, esse aqui veio do Paraguai, vamos utilizar, esse aqui é bacana para você usar, e a gente nem sabia o que estava colocando para dentro do corpo. Por isso que eu tô falando para vocês aqui que o intuito desse vídeo é trazer consciência para você que tá pensando usar ou está usando. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, cara, a fonte do que vocês estão comprando, da onde que tá vindo, se é realmente certo, se é bom você colocar aquilo no seu corpo. Existia uma época, na minha, 2016, 2017, onde algumas empresas começaram a ser pegas fabricando o anabolizante com óleo na cozinha de casa. Hoje a gente até vê algumas reportagens falando sobre isso. Mas com óleo de cozinha, com óleo de motor, cara. E a gente comprava ali, aplicava, cara, graças a Deus eu tô bem. Mas qual que é a ideia? O meu corpo, ele parou de produzir testosterona de forma natural. E aí rolou o lance do tipo assim, cara, será que volta? Eu tô há 10 anos tomando anabolizante. Será que o eixo hormonal volta? Eu já tinha visto reportagens falando sobre não voltar, sobre o quão difícil era isso. E a primeira coisa que aconteceu pra mim foi justamente pensar, cara, e se eu não conseguir? E se de repente eu não conseguir engravidar a minha esposa, velho? Eu juro que, pô, gerou um conflito existencial mesmo, uma parada do tipo assim, cara, o que eu fiz, mano? Será que valeu a pena? Eu já tenho um filho, meu filho tem 16 anos. Mas eu fiquei perguntando, cara, e se eu não puder ter outro filho? E se eu não puder dar mais um filho pra minha esposa? E se de repente isso não acontecer? Então essa foi a primeira trava que aconteceu, porque o meu corpo parou de produzir. Então eu entrei num processo de fazer com que o corpo voltasse a produzir aquela testosterona de forma natural. E a primeira questão que chegou pra mim foi uma crise existencial, porque eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia mais como eu era. Aquele shape definido, seco,
Cara, ombro encaixado, onde todo mundo te elogiava. Não, mas porque teu shape é foda, porque, cara, tua linha é embaçada e o caramba, todos os atletas sempre... Porque é o seguinte, existe isso dentro do fisiculturismo, tá? Existe uma necessidade de aprovação onde as pessoas... E você deve estar vivendo isso. De repente buscando um shape, então você mostra para que as pessoas venham e falem, tipo, ó, que bacana, que massa, nossa, você tá seco, você tá grande, tá bonito, tá maior. Isso é uma necessidade de aprovação. E eu vivi isso. Essa crise de identidade veio por quê? Porque eu já me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Por um cara que chegou a pesar 105 quilos, 94, 95 quilos seco, eu me olhava no espelho com 85, 83, eu falava, cara, que horrível, velho. Tá feio. Comecei a usar roupas maiores, eu comecei a treinar mais devagar ou mais escondido, porque eu não estava contente com o que estava acontecendo. Então fica atento com relação ao uso, porque isso pode gerar em você futuramente uma crise de identidade. E eu tô falando de verdade mesmo. Eu, por ser um cara que eu competia porque eu queria realmente virar um atleta, não era modinha, não era algo que eu queria mostrar pra alguém, eu só queria subir no palco, pegar o meu troféuzinho ali, que tá aqui, descer do palco e, pô, conquistei, massa. Eu não tava querendo postar, eu não tava querendo hype, eu não tava atrás de seguidores, a ideia não era essa, era realmente me tornar um atleta. Pra mim, que tava vivendo isso da forma verdadeira, existiu essa crise de identidade. Eu não me reconhecia mais no espelho. As roupas que eu usava, as coisas que eu fazia, os treinos não eram mais os mesmos, então eu não tinha a mesma força, eu não tinha o mesmo desempenho, eu não tinha o mesmo pump, aquele pump da hora, no final do treino, eu não tinha mais. Energia, recuperação, tudo isso foi pelo ralo. Por quê? Porque o anabolizante te entrega isso. O hormônio te entrega isso. A bomba te entrega isso. É por isso que as pessoas se sentem meio super-heróis, né, quando estão tomando o anabolizante. Cara, você tá tomando o negócio, é o seguinte, cara, você tem uma força descomunal. Você tem uma explosão descomunal. Você tem um shape que te representa, sabe? Tipo, é uma parada muito louca. Depois dessa questão da aceitação, da crise de identidade, eu tive que me aceitar. E olha que foda, eu só consegui aceitar o shape que tava voltando a ser o que eu sempre fui, sem o hormônio, por conta da disciplina que eu tinha do fisiculturismo. Eu continuei treinando, eu não parei de treinar. E aqui fica um alerta, a maioria das pessoas que eu conheço que fazem uso de anabolizante, assim que para de utilizar, por conta dessa questão de crise de identidade, elas param de treinar. Conselho para você aqui do General, não para, continua. Porque por mais que o seu shape não mostre para você tudo aquilo que você sempre viu, ele vai entregar para você algo que vai ser muito melhor do que você parar. Porque se você parar, aí vem junto depressão. Conheço atletas depressivos com problemas de mentalidade justamente por conta da pausa nos treinos e na pausa do hormônio. Conheço atletas também viciados em hormônio, todos eles usam até hoje, vão continuar usando, não tem treta com isso. Ah, pô, Nascimento, mas eu conheço pessoas que usam há 50 anos, eu também. Mas vai muito da sorte. Acredito que você já tenha visto que tem muito atleta muito novo morrendo, com 38, 35, 34, 20 e poucos, falecendo por conta... Eu não vou falar que é por conta do uso do anabolizante, tá? Eu vou falar que isso é algo que potencializa o fato da pessoa desenvolver um problema ali ou não. Porque a gente está falando de algo que não era para ter a mais no corpo e a gente está colocando de forma sintética dentro do nosso corpo. Isso faz com que de alguma forma a gente acabe colocando em excesso. Então, a minha aceitação depois com o corpo que eu tinha, ela veio só pela disciplina. Mantive minha dieta, assim como eu mantenho até hoje, meus treinos, minha alimentação, meu cardio. E pasme, demorou, cara. Demorou para eu olhar para o meu corpo e falar assim, cara, eu gosto do corpo que eu tenho de forma natural. Para vocês, eu tô com uma nova preparação para o meu físico, talvez eu venha falar disso aqui, eu mostro até um pouco treinando. Demorou quase 9 meses para eu entrar no eixo de novo, mesmo seguindo dieta e tudo mais, para eu olhar para o meu corpo e falar assim, não, cara, eu gosto disso aqui, eu gosto do jeito que tá. Então, um conselho mais uma vez aqui para você, cara, não para de treinar, não, continua. Por mais que você tire, e para você que tá pensando em entrar com o hormônio, cara, pensa. Pensa se você vai ter essa disciplina lá na frente para continuar treinando, mesmo que você tire ele, porque em algum momento você vai ter que tirar. Talvez você tire porque você não tem dinheiro. Talvez você pare de utilizar porque apareceu para você algum tipo de problema. Ou você tomou um susto numa aplicação que você deu e você começou a sentir seu coração diferente, porque isso vai acontecer. Talvez você ficou sem grana para investir, a alimentação não está igual, e aí você começou a ter efeitos colaterais como espinha, queda de cabelo, baixa de libido.
Então, assim, são N fatores que podem fazer com que você, em algum momento, tenha que tirar o anabolizante. Vai passar no médico ou algo do tipo, ou vai querer ter um filho, assim como eu. Então, a ideia aqui é justamente essa. É você conseguir entender que a disciplina que você mantém agora é a disciplina que você vai usar depois, quando você tirar o seu anabolizante. Depois é o seguinte, com relação à aceitação, disciplina, foco, consistência que eu já tinha, o que eu consigo perceber hoje de benefício é o fato de eu ter a sensação de estar mais saudável. Eu não me sentia saudável tomando anabolizante. Eu me sentia forte, eu me sentia explosivo, eu me sentia foda pra caralho, mas eu não me sentia saudável. E eu tô falando porque o meu era um uso extremamente excessivo, turma. Eu era atleta, velho. Cheguei a fazer uso de trembolona 1 ml, 1 ml e pouco por dia na semana. Sei que tem atletas aí que tomam mais, mas eu tô falando de alguém que não tinha recursos, comprava o que via pela frente. E mesmo assim a gente continuou utilizando e tudo mais. Então se eu pudesse falar com relação a depois disso, a sensação que você vai ter é, você é realmente saudável. Hoje eu tô com 41 anos de idade. Como eu falei pra você, fui treinado por Renato Cariani. Meus últimos 2 anos, do Mr. Olympia até, foi o Renato Cariani que estava comigo. De repente você já viu até um vídeo meu viralizado, eu quero trazer essa história pra vocês aqui também, do quanto ele me ajudou com relação a isso. Foi ele que fez eu parar de competir. O Renato Cariani que me deu o conselho para parar de competir e olhar para o mundo de uma forma diferente, pensando em negócios. Então essa sensação de saúde ela é muito boa porque você dorme bem, você acorda bem. Você tem que se cuidar melhor, tá? Porque a alimentação e o treino vai ser totalmente diferente do que quando você está utilizando o hormônio, mas te entrega um resultado também. Te entrega uma sensação boa de saúde e de longevidade. E eu acho que para mim fica essa ressalva. E esse vídeo, como eu falei para vocês, é o seguinte, a ideia é só trazer um alerta para vocês com relação a isso. Eu já tinha feito um vídeo desse lá na minha outra rede, lá no Instagram, mas eu falei, cara, eu preciso trazer isso pro YouTube. E mais uma vez, cara, esse canal aqui é novo. Tem muito conteúdo para trazer para cá. Eu acho que eu demorei demais para poder ficar vindo criar o conteúdo no YouTube, mas agora a ideia é não parar mais, é trazer toda a minha história do fisiculturismo, da minha vida, dos tropeços, dos aprendizados e das pessoas que estavam do meu lado pro Instagram ou pro YouTube. Então eu queria pedir para você o seguinte, primeiro, se você estiver pensando em utilizar, pense. Me manda mensagem, manda um direct aqui, escreve aqui, manda um direct no Instagram, General Nascimento _. Eu queria poder ouvir um pouquinho de você, o porquê que você está pensando em fazer isso aí. Segundo, pensa na tua saúde. Eu já vi pessoas passando vários apertos por conta do uso de forma errada do anabolizante. Terceiro, se vai usar, decidi, Nascimento, eu vou utilizar mesmo, cara, eu quero ficar grande, eu tô com uma ideia de competir e tal, show. Faça com um acompanhamento médico. Cara, tenha uma pessoa ali contigo que te acompanha, que vai ver seus exames, que vai acompanhar tudo certinho com relação ao teu coração, à sua saúde, para que você não tenha uma surpresa no futuro. E quando eu falo de surpresa no futuro, turma, é você diminuir o seu tempo de vida porque você pagou um preço aqui atrás. Então, cara, repensa, analisa, vê se faz sentido. Se não fizer sentido, turma, não usa. Conselho meu, não usa. Por que eu tô falando isso? Porque vicia. É uma droga, cara. E vicia de verdade. Você vai querer estar aplicando sempre, você vai querer estar bem sempre. Quando você começar a ter uns problemas de queda de libido, problemas com relação à ereção que vai ter também, você vai querer sempre repor mais ou tomar mais. Isso é um ciclo vicioso absurdo. Então, fica aqui o meu alerta para você. Pensa bem se faz sentido para você entrar nesse mundo. Eu usei durante 10 anos, não me orgulho disso. Mas na verdade eu usei porque eu era atleta, mas eu não me orgulho o fato de eu ter usado sem um acompanhamento. Eu não devia ter utilizado sem um acompanhamento médico. Não tive nada, graças a Deus. Mas sempre fica aquele lance do tipo assim, cara, será que lá na frente vai ter algum problema? Será que ali no futuro eu vou ter algum problema, algum BO? Será que, sei lá, pode me acontecer alguma coisa? Então, fica essa ressalva. Deixa aqui o seu comentário, se você vai usar, se você está pensando em usar, se você já usa, se você está tentando sair, se você quer uma ajuda com relação a isso. Porque é o que eu falei, hoje a internet ela disseminou muita informação, então tá todo mundo aí falando como se isso fosse algo maravilhoso. E turma, não é. Não é mil maravilhas, não é do jeito que você acha. Vai ter o resultado, sim, mas não é do jeito que você está achando. Tem um preço que você paga para isso. E talvez
o preço que você está pagando pode ser o preço da tua vida. Pensa nisso.